Olá, eu sou o Pedro Rosendo, de Rosendo Car Audio, e temos connosco o Pedro da Distrito Estica. Nós hoje vamos aqui fazer aqui uma pequena tertúlia outra vez, desta vez sobre aquilo, eu vou começar aqui do princípio, desta vez sobre aquilo que fizemos aqui no carro, conforme o vídeo que vocês já viram anteriormente, mas desta vez vamos apenas nos focar num tema que é os ajustes do sistema e do DSP. O Pedro, melhor que eu, poderá aqui falar um bocadinho sobre a marca, sobre a Goldhorn, porque nós utilizamos aqui um amplificador multicanal com DSP Sim, de alta resolução. o DSP A1216, que significa que tem 12 canais de amplificação com 16 canais de DSP. Isto é uma marca asiática, chinesa. Nós tivemos o prazer de conhecer a fábrica e, apesar de ser feito na China, podemos dizer que é uma marca que, em termos de qualidade e de software, também é uma marca que está bastante conceituada no mercado. Posso dizer também que é uma marca que está a ser muito utilizada em termos de competição, mais nos equipamentos DSD e DSP, muito pelos componentes que eles utilizam na eletrónica deles. São tudo componentes de topo de gama, tanto a Texas Instruments como a AKPR, exatamente. E pronto, o que se reduz um som muito com uma tonalidade muito especial, muito quente, digamos assim. Exatamente. Aquilo que eu noto, e até porque passei aqui algumas horas, e vou dizer umas horas, bastantes horas, de volta aqui do sistema do software e daquilo que é a afinação, até vou pôr aqui um bocadinho mais para a câmara, para se conseguir perceber, mas eu passei aqui uma série de horas de volta disto e cheguei à brilhante conclusão que o funcionamento do sistema é extremamente simples, ou seja, nós idealizámos este carro, como vocês viram no vídeo, com os alto-falantes todos em funcionamento ativo, algo que não era no carro existente, e depois, à medida que eu vou selecionando os canais, eu posso definir aqui aquilo que quero que cada um dos canais seja e as respectivas frequências de corte. Porquê? Porque se eu vier aqui ao main, ou seja, à parte principal do sistema, eu consigo dizer que o tweeter esquerdo tem um filtro Bessel a 7500 Hz com 24 dB por oitava e consigo fazer alterações on the fly. O que é que isto significa? Eu consigo fazer qualquer alteração de corte de frequência, de correção de tempo, também é outra coisa que vamos falar, e ainda de equalização on the fly enquanto estou a ouvir música. Portanto, basta-me colocar aquilo que eu quero ouvir no sistema original do carro e depois, através da utilização do software, eu consigo dizer que quero ouvir isto, ou quero ouvir aquilo, ou quero ouvir aquilo outro, e então ele vai-me mostrar tudo aquilo que eu tenho em termos de canais. Para terem mais ou menos uma noção, eu tenho aqui os cortes de frequência que estão definidos para cada altifalante e que estão definidos para o espectro sonoro total dos 20 aos 20.000 Hz, que é aquilo que a audição humana consegue fazer. Esse ponto que tu falaste de fazer as alterações tanto no tipo de crossover como no corte, a resposta do amplificador, ou neste caso do amplificador DSP, é imediata, ou seja, assim, nota-se perfeitamente o que é que estamos a fazer, sim, ou seja, não há nenhum delay entre aquilo que nós estamos a selecionar no software e aquilo que estamos a ouvir, ou seja, o input é imediato. Vejo aqui outra vantagem, não vamos falar aqui obviamente em comparação de marcas, porque não é esse o objetivo, mas vejo aqui outra vantagem, por exemplo, em relação a DSPs de outras marcas, que é o facto de tu poderes introduzir valores manualmente. E posso dizer, por exemplo, como profissional do ramo, olhando para o tablet e para o tamanho, eu sei qual é a correção de tempo que devo aplicar no Twitter, por exemplo, do lado esquerdo, e consigo aqui, por exemplo, chegar aqui e definir logo o valor correto para o Twitter do lado esquerdo, em vez de dar aqui no carregar no mais e não sei quantas vezes por aqui fora. Ou seja, eu consigo definir logo imediatamente aquilo que quero, colocando os valores de acordo com... Ele deixa-te introduzir numericamente o valor. Inclusive aqui na frequência, por exemplo, eu tenho aqui não está ligado, mas tenho aqui, por exemplo, este passo abaixo a 50. Se eu quiser pôr a 125, ele deixa-me escrever os 125. Há muitos DSPs que são valores pré-definidos. E eu consigo escrever aqui 124, por exemplo, ou seja, ele mete-me os 124, como vocês conseguem ver. É precisão. É mesmo precisão.
Não sei se ele vai aos 124 ou não, se é só o software, mas se é só um boneco, mas no fim outra vantagem que eu vejo, e que vocês também já me falaram sobre este tema, é a possibilidade da parametrização do software através dos próprios instaladores. Eu, por exemplo, pedi, e está para uma próxima versão, que estes outputs A ou B sejam alinhados com os outputs, que aqui está uma questão de facilidade de... Pormenor interessante, e de acordo com aquilo que estás a dizer, aqui na parte da linguagem, nós estamos com o software em inglês, mas se quisermos, já temos em português. E está totalmente bem traduzido. Sim. Está bem traduzido porque fizemos em conjunto com vários instaladores e tu, inclusive, deste uma ajuda. Claro. Alguns temas, algumas palavras em inglês, que às vezes a tradução para português não é bem. Pronto, então foi aqui um trabalho de equipa. Pronto. Assim, para explicar como é que este amplificador funciona, até para não alongar muito o vídeo, ele tem, além das saídas amplificadas, ele tem a réplica de todas as saídas, mas sem serem amplificadas, em RCA. Ou seja, o RCA output, não sei se a câmera consegue ver, significa que este amplificador, depois nas imagens, é possível ver ali uma parte do amplificador, ele tem, no fundo, os 16 canais disponíveis em termos de DSP, ou seja, eu consigo utilizar este amplificador apenas como DSP. Imagina que amanhã mudo de sistema e mudo de carro e quero aproveitar o equipamento, com apenas como DSP, e depois tenho todas estas saídas, do A até ao P, pelo abecedário, portanto tenho 16 saídas, que me permitem ser adicionados aquilo que eu quiser de entradas para elas, ou seja, eu se vier aqui, por exemplo, à saída o Alt A, que é no RCA onde eu estou, eu não tenho cá nada, mas eu consigo dizer, por exemplo, que quero a saída ótica, por exemplo, no canal A. Ou seja, isto é um drag and drop, ou seja, eu puxo e ponho ali, e depois ainda consigo dizer que nesta saída quero menos 5 dB, mais 5 ou por aí fora. Ou seja, eu consigo, no fim, ter aqui uma definição completa daquilo que eu entendo. Mesmo nas saídas que são partilhadas com o amplificador, eu tenho que definir o que é que quero em cada uma e o que é que depois corresponde em cada uma que aqui está. Para mais tarde poder fazer a respectiva correção de cada altifalante, 1 a 1, equalização, por aí fora. Portanto, eu consigo rapidamente trabalhar com isto. No fim disto tudo, basta gravar, ele pergunta-me aqui qual é o nome que eu quero dar ao ficheiro, eu gravo, ele gravou no próprio amplificador, ou seja, aquilo que eu fiz fica gravado no equipamento e se eu quiser ainda posso exportar, ok? Vou pôr aqui, ele pede sempre uma password, que é para serem só vocês a mexer, mas vou exportar aqui para um ficheiro que eu já tenho gravado, ok? Previamente gravado, vou exportar o ficheiro para o meu computador. Ou seja, amanhã há uma avaria qualquer no equipamento que não tem reparação ou que não tem recuperação e eu compro um equipamento novo, ligo e tenho aqui o software. Por outro lado, imaginem que amanhã faço um Aston Martin DB11 igual a este, exatamente com o mesmo equipamento, ou seja, eu até forço um bocadinho. E nessa altura tenho aqui já o software e todas as horas, que acreditem que foram bastantes, que eu investi aqui para pôr o carro a tocar como deve de ser, estão já parametrizadas e é só utilizar. Pronto, basicamente esta é a nossa tertúlia de hoje. Sim. E falarmos aqui um bocadinho sobre o Goldhorn, sobre o DSP. Há mais coisas, mas... Há mais coisas, mas sim. Eu, como profissional e como vocês devem imaginar, já utilizei praticamente todos os DSPs que há no mercado nacional. Não dizendo marcas, mas já os usei quase todos. E não vou dizer que este é melhor ou que é pior, vou só dizer que é mesmo muito bom. A única coisa que aqui eu mudaria se fosse dono da marca era a marca, era o nome da marca. Mas tirando isso, isto é mesmo brutal. Funciona muito bem. O amplificador tem uma resolução e uma definição fora de série. O software funciona on the fly, ou seja, qualquer alteraçãozinha mínima que se faça aqui, ele corresponde imediatamente àquilo que estamos a ouvir e é mesmo uma aposta ganha. Portanto, fiquem com algumas imagens que aparecem no fim sobre o que é e acompanhem-nos para uma próxima. Até uma próxima.